cá. Pronto, tá gravando. Muito bem, Gabriela Cruz. Vamos lá, gente. Aqui é o caderno 2. Né? E nós vamos falar aqui sobre alavancagem e capital de giro. Tá? Então, aqui eu fiz aqui uma analogia, né? Lá com os nossos conterrâneos, né? Na antiguidade. Então, Arquimedes falava, né? Me deu um apoio, uma alavanca que moverei o mundo, né? Então, aí tem um desenhozinho. Então, aproveitamos, então, o que disse o grande cientista Arquimedes, né? Para apresentarmos o conceito de alavancagem no contexto financeiro. Né? E aí, então, esse lero-lero todo aqui, ó, um monte de palavrão aí, ó, maximização, né, que é aumentar, custo fixo, que mais tem de palavrão aqui? Alavancagem, fontes de financiamento, né? Então, tudo isso aqui eu vou falar de uma forma mais amigável, né? Eu sei que vocês não viram conceitos de contabilidade, então a gente tem que ter calma aqui, que senão acaba embolando tudo aí na cabeça de vocês. Bom, na aula passada nós fizemos aí uma breve revisão de conceitos sobre o que é ativo, né? Então, o que é ativo? Lembrando aqui, ativos são investimentos na empresa, cujo esses investimentos eles vão ser separados naqueles investimentos que eu vou gerar riqueza de uma forma rápida e aqueles investimentos que vão proporcionar a geração de riqueza. Então, o que é isso? É a galinha dos ovos de ouro, né? A galinha é a estrutura e os ovos são os ativos que serão vendidos, né? Analogia aí, que eu não sei se eu fui feliz nela, mas tentei. Deixa eu ver aqui quem está entrando aqui, Andréia. Outra forma de falar a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo aqui. Aqui tem um modelinho dos estudantes que eu falei, tá? Então, essas 3 páginas aqui eu vou falar numa pancada só. Então, olha só, olha o desenhozinho da alavancagem, né? Então, aqui, ó, um triângulozinho, é a estrutura da empresa. Se eu aperto, ou seja, se eu faço com que os ativos da empresa aumentem, né, a sua... Opa, quem está entrando agora? Thalita. Se eu aperto para baixo, isso quer dizer o quê? Se eu aumento os meus investimentos chamados ativos, ou seja, aumento o estoque, né, para ser revendido, mantendo a mesma estrutura, o lucro vai aumentar. Dando esse exemplo lá dos alunos lá que está nas próximas páginas, né? Então, esse lero todo aqui. Espera aí que o Magno está entrando. Esse lero todo aí, imagine o seguinte, ó, na escola é mais fácil entender. A estrutura não vou falar do FMG porque é uma entidade pública, né? Imagine aí uma entidade privada, qualquer, um colégio privado que vocês conheçam ou imaginem. Então, tem a estrutura do colégio. O que é isso? O que a gente chama de estrutura? Ou ativos fixos, né? O que são esses ativos fixos? São aqueles ativos que vão proporcionar você desempenhar a atividade do seu negócio. Então, no caso de uma escola, a atividade da escola é ensinar os alunos. Então, esses alunos têm lá essa prestação de serviço e mensalmente os pais, né, os responsáveis, pagarão a escola, a receita, né? Então, o que são esses ativos? A biblioteca, né, os livros que estão na biblioteca, toda a estrutura da biblioteca, as estantes, né, os banheiros, os laboratórios, as carteiras, os ventiladores, o quadro, os pincéis, entenderam? A estrutura montada
para atender essa atividade que é o processo de ensino-aprendizagem. Isso aí é uma instituição de ensino. Vão para uma padaria. O que são a estrutura física da padaria, né? A estrutura, né? Os ativos estruturais. Os balcões, as prateleiras, os freezers, né? As máquinas para fazer os pães lá atrás, os produtos de confeitaria, lâmpada, gerador, por aí vai. Então, são todos ativos, ou seja, foram investimentos que a empresa comprou, né? Que de uma certa forma, né? Você vai ter um grau maior ou menor, mas você pode conseguir vendê-los, né? Então, são ativos, são bens, né? Que você, de sua posse, que você destina eles a seu bel prazer. Outros ativos, tais, vamos no caso da padaria, você compra açúcar, você compra farinha, você compra fermento, tudo é ativo. Você está comprando e jogando para dentro da empresa, mesmo jeito. As notas fiscais são nomeadas da empresa, né? Mais um minutinho aqui, gente. O Douglas está entrando. Então, continuando. Então, açúcar, são outros tipos de bens, são outros tipos de ativos. Esses que eu estou falando estão ligados à produção, né? Do pãozinho, por exemplo. Ou da bisnaga, ou do pão de forma, pão de batata, o que for. Lá na padaria. A padaria ela é peculiar porque ela tem a característica de indústria e comércio, né? Indústria é o quê? É fabricar o pãozinho, que eu acabei de falar. Comércio. Gente, quanta difícil aqui. Mirelli, entrando. A padaria tem essa particularidade que ela tem dois tipos de empresa, praticamente, né? Uma indústria e comércio. A indústria lá faz fabricar o pãozinho para vender, os produtos de confeitaria e até os salgadinhos, né? Tem padaria que faz salgadinhos, né? Pastelzinho, etc. Então, é uma modalidade. E a outra parte, lá na frente, ela revende produtos já elaborados. Então, por isso que ela é um comércio. Então, tem lá os refrigerantes, né? E os produtos lá já prontos somente para revender. Então, tá feio aqui. Feio não, tá bom, né? Que o Coro tá melhor do que da última aula. Agora é o Pedro. Então, gente, o que acontece? Então, todos esses ativos fixos que eu estou falando, então, voltando, prateleira, balcão, né? A estrutura de energia, as máquinas, etc., elas são a estrutura fixa da empresa. Então, eles são custos fixos. A palavra custo, nós que mexemos aí na área de gestão, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não sei se vocês já viram, já porque vocês estão aqui no período, você já deve ter visto a contabilidade de custos, né? Então, fica mais fácil. Então, a palavra custo, né? Ela é usada muito no meio informal, né? As pessoas tratam essa palavra para representar algumas operações. Você chega num barzinho, na hora que vai pagar, quanto que custou aí? Né? Ou qual é o custo desse produto? Qual que é a despesa? Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que eu tenho que desembolsar? Qual que é o gasto? Então, todas essas palavrinhas, dependendo da contextualização de onde que você está falando, todo mundo vai entender o que você está falando. Agora, quando você está falando, conversando, né? Igual nós estamos aqui na academia, né? Quando você estiver trabalhando numa empresa que vai trabalhar com essas informações, então você tem que tomar muito cuidado, porque custo é uma coisa, despesa é outra, gasto é outra, desembolso é outra, né? Então você tem que saber bem as definições. Então, aqui, custos fixos são aqueles, no caso aqui, são aqueles ativos que você comprou, que você gastou, que você investiu, que vai te proporcionar receita. Ponto. Então, no caso da escola, né? No caso da escola, a estrutura física dela, né? Entenda-se como custos fixos. Então, você tem lá uma quantidade X de bibliotecários, de funcionários, né? Você tem uma quantidade fixa de professores, de faxineiros, né? Pessoal de segurança, e aí, aqui eu estou falando de mão de obra. Então, custos de mão de obra fixos. Você tem
a, a depreciação das carteiras, porque você já comprou a carteira, ela está depreciando. Você senta lá e ela está perdendo valor com o tempo. A carteira é mais fácil visualizar. Agora, a sala de aula, né, está depreciando. Como, né? Tão esquisito você falar que a sala de aula perde valor. É só você imaginar, você construiu um barracão no meio do mato, pinta ele lá bonitinho, deixa ele lá bonitinho, etc. Vai você lá não varrer, limpar, tirar os bichos lá, né, as teias de aranha, etc., por 1 ou 2 anos para você ver. Na hora que você voltar lá, tem uma árvore no meio do barracão, né? Se bobear, o barracão está todo derrubado e a árvore está lá no meio. Por quê? A casa, ela tem que ter a sua... Ela deprecia, ela perde valor com o passar do tempo, né? Claro que o tempo de uma construção é diferente, né, do tempo de um aparelho que tem a sua vida útil pequena. Então, a leitura é a mesma para a sala de aula, por exemplo. Então, constantemente, né, todo ano, ou de 2 em 2 anos, lá no IF, por exemplo, há uma reforma, né, ou para manutenção. Então, pinta-se, né, as salas. Eu acho que quando a gente for... não sei se vocês estão no 5º período, né? Não sei se vai dar tempo de voltar, né? Ter aula presencial, mas pelo que eu sei, o nosso campus está muito bonito agora, sabe? Já era, agora está mais, né? Pintaram lá, colocaram um monte de sinalização, tá bem bacaninho. Então, tem que cuidar, né? Então, essa estrutura física que tem hoje, por exemplo, o IF nosso, se fosse o que vocês conseguem visualizar de imediato, vamos considerar somente que ele fosse uma empresa privada, só para poder adaptar o nosso modelo aqui. Então, como empresa privada, nós temos lá 12 salas, né? 35 professores, 42 funcionários TAI, que a gente chama, né? Técnico administrativo, juntando lá segurança, serviços terceiros, etc. E aí, com essa estrutura, nós temos aí em torno de 1.200 alunos, entre graduação, pós-graduação e alunos do ensino médio, né? Então, tá. Então, a estrutura física, os custos que a gente tem, pagamento de funcionário, gastos com manutenção da estrutura, etc., é para ter uma receita, para oferecer serviços para 1.200 alunos. Entendam que nós estamos montando um exemplo fictício, né? Então, imaginemos que esses 1.200 alunos, todo mundo paga aí uma taxa, uma mensalidade mensal, né, etc. Beleza. Ponto. Aí, o que é, e até agora alavancagem, né, operacional, e daí, o que é isso? Mesma coisa. Se eu aumento as receitas, ou seja, para aumentar as receitas, eu tenho que aumentar ou o preço da mensalidade ou a quantidade de aluno. Então, vamos supor que a gente aumente a quantidade de aluno, evidentemente vai aumentar a receita, né? Aumento a quantidade de aluno. Se esses custos fixos eu não tiver que mexer com ele, eu vou aumentar, eu vou gerar lucro, mantendo a mesma estrutura. Então, a mágica dos administradores é essa, é explorar ao máximo a capacidade da empresa, visando aumentar o lucro o máximo possível. Então, por exemplo, se o IF cabe 1.200 alunos, todo mundo pagando a mensalidade, se eu aumentar 10%, a gestão lá pensa, vou aumentar 10% aí, mas mantendo a mesma estrutura. Vamos colocar, se cabe 30, 40 alunos na sala, vamos enfiar lá mais 10 cada sala, sei lá. Então, não tive que comprar mais cadeiras, porque tem cadeira lá sobrando. Não tenho que contratar professor, porque o professor que dá aula para 40 dá aula para 50, para 60, né? Eu já dei aula para 90 alunos dentro de uma sala, quando eu dava aula numa rede privada. Não dava nem era aula, né? Era palestra, porque acaba ficando uma coisa muito complicada. Mas, enfim. Rede privada, vocês já viram, né? E aí, então você, lá na biblioteca, por eu ter aumentado esses 120 alunos, vai ter que contratar mais bibliotecário, né? Não,
os mesmos bibliotecários. Ah, quantidade de livros, nós vamos ter que comentar a quantidade de livros. Não, vai continuar do mesmo jeito, é só organizar aí, cada um tempo, né? Antes ficava 15 dias, agora você poderia pegar os livros por 15 dias, agora você vai pegar por 5, né? Você fica só 5 dias para dar mais vazão, né? Mais alunos. Então você vai resolver essa questão, ou seja, você vai explorar ao máximo a sua estrutura fixa. É claro que vai chegar num ponto que vai estourar isso, né? A sala só hoje ela está com 40 alunos na média. Você pode colocar até 20 a mais, por exemplo, 60 alunos. Aí o olho grande começa, né? Opa, que beleza, entrou mais 20 alunos, a receita aumentou, está gerando mais lucro, vamos colocar mais 15, mais 30. Aí tudo tem um limite, né? Aí começa a cair a qualidade, os alunos que estão chegando começam a reclamar, começa a não ter espaço nas salas, né? Todo um em cima do outro. Então, ou seja, a estrutura fixa não aguenta. Então, aí você tem que comprar, aí seu custo fixo você tem que mexer nele, ou seja, comprar mais cadeira, fazer mais sala, para chegar num outro patamar, e aí sim você consegue atender aquele incremento que a estrutura fixa anterior não aguentava. Então, você muda de eixo, né? Então, tudo isso aí para falar, exemplificar todas essas páginas aqui. Então, a alavancagem operacional é a utilização do custo fixo operacional. Então, agora nós entendemos o que é custo fixo operacional. É tudo aquilo ali que está ligado à atividade fim da empresa. No caso da escola, aquilo que eu falei, bibliotecas, né, o salário dos professores, todo mundo que está ligado à atividade fim. No caso da escola, é o ensino. Voltando àquele exemplo da padaria, o custo fixo operacional é tudo aquilo ali ligado para realizar a atividade fim do negócio. Então, você tem no caso da padaria, tem duas atividades principais. Uma é a produção e venda dos produtos de panificaria, né, e de confeitaria, e às vezes até, né, salgadinhos, e a outra que é a revenda de produtos já industrializados, né? Então, qual que é o custo fixo disso aí? Aí é aquilo lá, quanto que é para manter um freezer, né? A depreciação do freezer, das máquinas, né? Os equipamentos lá da produção dos pães, etc. Deixa eu ver, mais alguém entrando agora. Agora é o Wendel. Então, você tem a padaria, ela tem essa tipicidade que ela tem duas características numa só, né? Então, voltando aqui, então a alavancagem operacional é isso, né? É a utilização da estrutura fixa da empresa, né? Lógico, tem que estar ligada à atividade principal da empresa, como forma de aumentar o lucro da empresa. É a famosa capacidade, né? Explorar a capacidade máxima da empresa. Aí, só para te de curiosidade, por exemplo, a Fiat tem capacidade para fazer mil unidades, estou chutando aqui, né? De um modelo qualquer. Ela tem capacidade, mas é óbvio que ela não vai, capacidade máxima, né? Mas é óbvio que ela não vai utilizar a capacidade máxima. Por quê? Porque senão ela explode tudo. Então, ela vai usar a capacidade ali até o montante que ela aguenta. Então, 800, 700, 800 veículos. Por quê? Porque as máquinas, a capacidade máxima, ela tem parâmetros que fogem da realidade um pouco, né? Então, é como se todas as máquinas estivessem funcionando a pleno vapor durante 10, 20, 24 horas por dia, e a gente tem turnos para isso, mas mesmo assim, as máquinas têm que parar um pouco para manutenção, etc, etc. Então, no caso da indústria, é a mesma coisa. E se você vê também, né, os eletrodomésticos, equipamentos, eles no manual deles tem lá descrito, né? Ó, a capacidade máxima é X horas, mas recomenda-se trabalhar com tais horas para aproveitar ao máximo a produtividade daquele equipamento. Já mesmo assim contando com as horas de manutenção. Então, vocês devem ter estudado isso aí lá com custos, que isso aqui que eu estou falando, a gente chama de custo padrão, né? Custo padrão é aquele que você mensura pensando na capacidade máxima que aqueles ativos possam atribuir. Então, por exemplo,
eu quero medir a capacidade máxima que um pizzaiolo apagou aí, gente. Acho que eu apertei um negócio aqui. Apagou. Eu apertei um troço aqui. Pera aí. Ixi. Pera aí, gente. Oh, meu Deus do céu. Ih, apagou foi tudo aqui. Pera aí. Uma coisa voltou. Agora vamos para outra coisa. Voltou? Voltou. Voltou. Ah, tá. Obrigado. Desculpa, gente. Eu deslizei o dedo aqui. Até perdi o que eu estava falando. Mas vamos ver. Vamos lá. Então, a alavancagem operacional, a palavra operacional, porque a gente tem alavancagem financeira, que é outra coisa, né? E tem a alavancagem total, que é outra coisa. A financeira não é o caso que a gente está discutindo, mas é o quê? É o total de investimentos que eu tenho, que eu tiro, né, que eu obtenho, né, de bancos, etc. E o que esse dinheiro ele faz de benfeitoria na empresa, né? Então você tem uma alavancagem financeira aí. Mas não vão confundir as coisas aqui, não. Então, alavancagem operacional, utilização dos custos fixos, com forma de aumentar o lucro operacional da empresa. Então, LAGIR. O que é LAGIR? Lucro antes dos juros e imposto de renda. Né? Então, lucro antes dos juros. O que é esses juros? Você fez um empréstimo. O empréstimo tem que pagar juro. Né? Então, e o imposto de renda, todo mundo sabe que é imposto de renda, né? Então, eu não sei se vocês viram essa demonstração. Então, eu estou parte do pressuposto que vocês não viram, tá? Como não viram contabilidade geral, provavelmente não devem ter visto isso aqui. Deve ter visto aí em alguma matéria aí gerencial, né? Na área de custo, alguma coisa por aí. Na área financeira, com o Marcos Areias, né? Então, o que é DRE? DRE, quem faz isso é a área de contabilidade. E o nome é interessante, gente, quando a gente não domina muito um assunto, os nomes eles nos ajudam a tentar a entender. Quando você está lendo um livro, aí você gosta tanto do livro, você até tem a divisão dele na cabeça, de tanto que você gostou. Aí você tem os nomes dos capítulos, né? Capítulo tal, no capítulo tal, fulano de tal falou isso e aquilo outro. Então, os títulos eles são muito importantes que nos dão uma guia, né? Então, DRE, demonstração do resultado do exercício. Vamos entender o que é esse palavrão todo? Demonstração, a palavra já está falando. É um tipo de relatório que vai mostrar alguma coisa para um monte de gente. Do resultado, o que é resultado? É o confronto de uma coisa com a outra. No caso aqui, que nós estamos falando de finanças, resultado significa o confronto entre receita e despesas. Então, qual que é o resultado desse confronto aí? Olha, pode ser lucro ou pode ser despesa. Então, olha, demonstração do lucro, se a empresa teve lucro, demonstração do prejuízo, se a empresa teve prejuízo. Entenda-se assim. Você só vai saber depois que você fizer a contabilidade da empresa. Não existe demonstração do zero do exercício, que a probabilidade do resultado, matematicamente, ela é possível, né? Mas na prática é impossível. Né? Como é que você tem uma receita de R$ 679.229,37. Aí você vai ter também um custo mais despesa nesse mesmo valor, ou seja, o total das receitas menos o total dos custos mais as despesas ser igualzinho. Matematicamente, isso pode acontecer. Mas no mundo real, no mundo aqui terrestre, né? Não terraplanista, né? Mas no mundo terrestre, a gente tem a possibilidade disso acontecer muito remota. Pode acontecer? Pode. Nunca vi e nunca escutei isso. Porque matematicamente isso é possível. Então, a DRE é essa demonstração. Ó. Demonstração. Então, vamos mostrar como que foi a composição do lucro ou do prejuízo. Do exercício. O que é exercício para a gente na área financeira? Exercício é o período. Em que tempo isso aconteceu? Então, esse tempo pode ser 1 minuto, 2 minutos, 10 horas, 3 dias, uma semana, um mês. Como padrão,
a gente trabalha mensalmente. A gente, né, aqui no Brasil, a gente espera o mês fechar para a gente fazer essas demonstrações contábeis. E tem anual também. Então, você pode fazer, igual eu falei, por hora, por semana, por mês, por ano, por década, o que você quiser. Basta você ter meios, né, de tecnologia, né, informática, etc, etc. Bom, então a DRE é isso. A composição dela é assim, ó. Eu tenho a receita bruta. Alguns vão entender como faturamento total da empresa. É a mesma coisa. Faturou lá, venda. Faturou lá 100 mil reais no mês. Aí eu vou tirando dessa receita, né? Nessa demonstração que é a DRE. Então eu tiro as deduções da receita. Não se preocupem, tá, gente? Com os detalhes que eu vou passar aqui para vocês, tá? Porque é somente a título de contribuição para vocês aí, né? No entendimento mais profundo. Quem quiser aprofundar mais, se lembrar do que eu estou falando aqui, vai se dar bem. Então, receita. Então, ele recebe uma. A DRE é uma equação, um conjunto de equações. Olha para você ver, receita menos é igual, menos, vai até lá embaixo, tá vendo? Lucro é igual. Então, cada continha dessa tem um título, né? O subtotal tem um título. Então, a receita, eu tiro as deduções das receitas. O que é essa deduções da receita? É o que você faz no dia a dia. Por exemplo, eu comprei uma calça, cheguei em casa, vi que não gostei, ou não entrou, vou lá e devolvo. Então, um tipo de dedução é o quê? Devolução de mercadoria. Eu vou abater da receita, porque eu vendi, contei com esse dinheiro, um dia depois o cara chega lá na minha loja e devolve a mercadoria. Então, eu vou pegar a mercadoria de volta e devolver o dinheiro para ele. Então, aquela receita eu tenho que estornar do meu resultado, senão eu vou ter um relatório errado. Vou contar com dinheiro que ele não está lá. Então, deduções, um exemplo de deduções seria devolução de mercadoria. Os impostos incidentes sobre vendas, né? Que vocês não, né? Todos nós convivemos com isso no dia a dia, mas nunca observamos, né? Então, quando você compra qualquer mercadoria, você está pagando, né, ICMS lá. Então, vai deduzir o ICMS, PIS, COFINS, abatimentos. A empresa dá 10% de desconto se você pagar à vista. Então, eu estou abrindo mão dessa receita, né? Então, você coloca aqui também. Tem mais outros tipos aí, mas não vão confundir. Ponto. Então, eu tiro dessa receita bruta essas deduções, então eu tenho um sub-resultado que eu vou chamar de receita líquida. Dessa receita líquida, eu vou tirar os custos das vendas. Então, o que é os custos das vendas? Vamos supor que o seu negócio é uma loja de revenda de roupa. Essas roupas você não comprou para revender? Então, o valor unitário dessas peças eu vou chamar de custo unitário da peça. Então, você vendeu várias peças, você multiplica a quantidade vezes aquele valor de compra, você tem o valor total do custo da venda. Vamos para um outro exemplo. Você tem um carrinho de cachorro-quente. Você comprou salsicha, pãozinho, milho. O que mais tem um cachorro-quente, hein? Mostarda, ketchup, né? Então, isso aí seria os componentes do custo do cachorro-quente. Então, se você vendeu o cachorro-quente por R$5, receita bruta, não vai ter dedução, porque esse negócio aí, a turma lá normalmente é MEI, né? Paga uma taxa só por ano e vai. Então, não vai ter dedução. Então, a receita bruta vai ser igual à receita líquida. Os custos serão o quê? Serão as salsichas que você vendeu. Então, cada salsicha tem como você saber o valor dela, né? Vai multiplicar. Olha, eu vendi 20 cachorros quentes, então, evidentemente, cada cachorro tinha uma salsicha. Eu comprei cada saquinho lá, né? Normalmente eu não comprar sacão, né, de salsicha, né? Vai me custar lá, sei lá, 50 centavos cada salsicha. Então, você vai fazer as multiplicações, você vai saber quanto você gastou de salsicha. Adicionar
a esse raciocínio, o que você gastou de ketchup, o que você gastou de maionese, etc, etc. Então, os custos, por isso que muita empresa quebra, porque o dono ele não sabe, não tem essa visão, ele acha que tudo que entrou ele pode gastar. Então, chega no final do dia, né, recebeu lá 5 mil reais, isso é a receita bruta. Aí ele vai lá, não, estava doido para comprar uma geladeira, vai lá e faz a prestação da geladeira, com aquele dinheiro. Não, isso você só vai fazer, o sócio só vai retirar o lucro. E não, o lucro é o quê? Depois que você pagar tudo, é o que sobrar para você. Mas muitos pequenos quebram porque não tem esse mínimo de entendimento. E é aquela coisa, né, gente? O cara tá trabalhando, o cara trabalhou 20, 30 anos numa indústria, foi mandado embora, já está com uma certa idade, não arranja emprego, aquela coisa toda, resolve montar uma vendinha ali perto de casa, também não tem muita noção, não tem muita experiência, mas vai no peito, na raça, tem que comer, porque tem filho, tem que pagar a escola, água, luz e telefone, e aí fica naquele trem. Então muitos vão lá, pegam na própria vendinha comida para comer dentro de casa, ou acha que a extensão da vendinha é da casa dele. Resultado, quebra, né? Porque você misturou a sua riqueza como pessoa física com a riqueza da empresa. Então, isso que eu estou falando é um dos grandes motivos da quebra, né, de empresas, porque o empreendedor ele está mal preparado, está mal informado e está agindo pelo estômago, né? E muitas das vezes contando com a sorte. Só um parênteses aqui. Então, tirando do lucro, você tem uma classificação do que você gasta como despesas operacionais, administrativas. Então, são salários dos pessoal lá que fica na área administrativa, os vendedores, o pessoal que trabalha na área financeira. Vamos detalhar muito isso aqui, não. Aí você tem uma resultante que é o que eu quero falar. LAGIR, né? Lucro antes dos juros e imposto de renda, que eu falei lá em cima. Né? LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, olha só. Para chegar aqui, o que eu fiz rapidamente? Peguei da receita bruta o faturamento, tirei as deduções inerentes à venda, tirei os custos, porque se eu estou revendendo, eu paguei isso lá atrás, estou tirando o que eu gastei com os funcionários da área administrativa, se tem vendedor, as comissões, se tem área financeira, eu tiro lá os juros que eu paguei, né, de empréstimo, etc., e outras despesas e outras receitas que porventura ocorrerem. Sobrou o quê? Lucro antes dos juros e imposto de renda. Aí eu tiro o imposto de renda, que é o sócio que não faz nada, né? Que se chama governo. Aí eu tenho a minha provisão para imposto de renda, né? O valor que eu tenho que pagar para o governo. Tirando esse imposto de renda, eu tenho, então, o lucro depois de imposto de renda. Esse lucro que é seu. A receita, gente, se você tivesse lá, morando lá em Vênus, né? Na Lua, em Marte, né? Você, suponhamos que você não tivesse dedução nenhuma, né? Até vender cocaína não tem jeito. Cocaína, a receita é muito alta, mas também tem custos muito altos, administrativos, né? Arma, equipamento, né? Propina, que é a coisa toda. Então, não existe produto que você não tenha gasto. É claro que eu estou brincando aqui no negócio da cocaína, mas é para exemplificar para vocês, né? Que não existe receita limpa, né? Porque se isso existisse, a receita bruta seria igual ao lucro depois do imposto de renda. Isso não existe. Até o governo entra nessa jogada aí, na mordida aí, né? No pedacinho das receitas. Então, sempre você. A Petrobras, por exemplo, ela tem a exploração do petróleo, ela tem um monopólio, né? Da exploração. Então o custo, a receita toda, né? Ela não tem que. É só dela. Mas só que ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar o quinhão do governo, né? Então, não é assim. A Petrobras, igual mãe de Ná, né? Algum exorcista, ou algum. Peraí, ninguém está entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Felipe. Então, não tem como chegar, olha para o poço, mentalmente, sai daí, petróleo. Mentalmente, agora, petróleo, você vai lá para a gente poder fazer as modificações, você para poder sair petróleo, para sair gasolina, diesel, querosene, naftalina, insuma asfáltica, aquela massinha para fazer chicletes, tudo no pensamento? Não vai. Você tem que comprar, pagar, né?
maquinário. Então, não existe esse mundo no País das Maravilhas, né? Sempre vai ter que ter gastos. Bom, então, após vocês lembrarem do que é uma DRE, né? Então, esse relatório, gente, o empresário, ele dá muita importância. Por quê? Porque aqui ele vê um raio-x do resultado das operações dele. Quanto que entrou de dinheiro, quanto que eu paguei de imposto, quanto que eu paguei para os meus funcionários, quanto que eu paguei para o governo e quanto que sobrou para mim. Então, depois dessa ladainha toda, aí a gente tem, voltando aqui à discussão da alavancagem operacional. Então, o que nós falamos lá em cima? A alavancagem operacional é a utilização dos custos fixos operacionais como forma de aumentar o lucro da operação, né? Então, quando a gente está lá naquele colégio lá, é eu usar ao máximo a capacidade instalada para poder alavancar ao máximo, ou seja, o que é alavancar? Aumentar, né? Ao máximo a minha riqueza. Então, assim, ela representa a variação do lucro operacional quando a venda, por exemplo, aumentar 1%. Então, a gente tem essa fórmulazinha aqui, ó, GAU, grau de alavancagem operacional. Então, o que é o, como é, que significa essa fórmula, né? Delta é variação, né? Variação percentual do lucro operacional, ou seja, diferença de um lucro para o outro, sobre a variação das vendas. Então, a variação de um período para o outro. Então, delta lucro operacional, variação percentual do lucro operacional a partir do nível base de vendas. Você sempre tem que ter um início, né? Delta vendas, variação percentual das vendas a partir também daquele nível base. Então, exemplo. A empresa Superdados fabrica cartazes que ela vende a 10, aí não interessa se é, aqui eu coloquei reais, né? Então interessa sim, R$10 a unidade. Sendo o custo variável desses cartazes 5. E o custo fixo operacional, ou seja, né? Vou puxar aqui, ó, né? Onde que, ó, a estrutura fixa, né? Essa empresa, 2.500. Então aí eu quero saber o seguinte: calcule a receita de vendas, os custos e o lagir para o nível de vendas de 500, né? 500, 1.000 e 1.500 unidades. Então eu quero saber como é que fica isso aí, como é que fica a DRE, como é que fica o lucro antes do imposto de renda, que é o lagir, né? Para 500 unidades, para 1.000 unidades, para 1.500 unidades, ou seja, isso aqui é bom para você construir cenários, né? Aquela turma perdida lá que não sabe planejar, né? Ah, eu quero crescer. Eu quero crescer. Uhum. Como que eu faço para crescer? Quer dizer, não sai do lugar, não sabe nem o que quer. Então, eu quero crescer. Para crescer, eu preciso aumentar minha capacidade produtiva. Aí já está começando a melhorar a conversa. Para aumentar a capacidade produtiva, eu tenho que alugar mais um galpão. E aí, para alugar o galpão, eu tenho duas alternativas de investimento: é pegar dinheiro externo, com juros de banco, ou patrocinar com o meu próprio lucro. Está melhorando. Então, se eu for patrocinar esse crescimento com o meu próprio lucro, eu tenho que aumentar as minhas receitas em X%, porque se eu aumentar minhas unidades de venda, né, de 500 para 1.000, por exemplo, para aproveitar esse exemplo, eu vou aumentar meu lucro em X%, e esse lucro eu vou juntando, né? E dentro de 6 meses, se eu continuar nessa pegada aí, eu vou conseguir obter um recurso meu para poder fazer essa expansão. Tá vendo, gente? O que é planejamento? Dei um exemplo simples aqui para vocês de planejamento. Você tem que... Brasileiro é muito preguiçoso. Acabei de antes de ontem eu estava conversando com o dono da Vale do Sol, não sei se você já ouviu falar, né? Vale do Sol é uma indústria panificadora, né? Que faz aí pão, como é que é? Que é pão integral, né? Pão integral, bolo, um monte de coisa aí, né? Então eu estava conversando com ele exatamente, entre outros assuntos, tá dando uma consultoria para eles lá na área de custos. E ele que me falou isso, uma coisa óbvia: o povo brasileiro é muito preguiçoso. Meus funcionários, às vezes eu passo ali, vejo ali depois do almoço e fico olhando lá, tem um lá que pega uma revista, pega um negócio para ler, aí eu vou olhando, aquele ali vai ser diferenciado. E no horário ele está estudando.
Os outros, não estou falando que isso é regra, não. Mas a gente, vocês que trabalham, né? Isso aí, a gente que trabalha, você tem que tirar, como vocês estão fazendo aqui agora, né? Plena 8 horas e 21 minutos. O que vocês estão fazendo? Vocês poderiam estar jantando, quem não jantou vai jantar ainda, né? Estão destinando um tempo para escutar essas bobagens que eu estou falando aqui, ou não. Uns vão achar que é bobagem, outros vão achar que é alguma coisa interessante, né? Você está destinando um tempo para a sua formação. Isso que vai fazer a diferença entre o cara bem-sucedido e o mal-sucedido. Você tem que dedicar tempo para estudar. Isso há de eterno. Eu já estou no fim da carreira e para poder estar aqui eu tive que estudar para entrar aqui em sala de aula. Ponto. Né? Então, se isso sirva aí de motivação para vocês. Não percam essa pegada. Sempre. Já estou bem. Não, não está bem, não. Eu quero mais. Então, para querer mais, a gente tem que capacitar, tem que correr atrás. Porque aquele que fica parado pode ter certeza que vai chegar um e vai tomar seu lugar porque você ficou defasado. Eu tenho um quilhão aqui de exemplo para falar sobre isso que eu já vi durante esses meus quase 30 anos de profissão na área de gestão, como professor e como empresário e como atuante. Né? Então, eu gostaria muito de compartilhar e é o que eu tento fazer aqui. Apesar de a nossa disciplina nos restringir muito, né? Mas eu acabo extrapolando aí para os outros lados aí também, né? Então, vamos lá. Aí você tem aí a receita de vendas, os custos e o lagir, que é o que está pedindo, né? O GAL, gente, é uma formulazinha para você poder fazer isso aí rapidamente. Ao invés de ficar montando essa estrutura toda aqui, ó, receita bruta, dedução, custo de venda, eu quero saber direto aqui, ó, o lucro antes dos juros. Então, com poucas informações, eu jogo isso aqui nessa fórmula e chego nesse valor aqui para 500 unidades, para 1.000 unidades, para 1.500 unidades, para 1.502, 1.500, o que você quiser. Eu chego nesse valor aqui sem ter que ficar construindo toda essa estrutura aqui para chegar nesse valor. Então, aí o que você faz? Né? A gente tem que entender um pouco primeiro o que é custo variável, né? Aqui, ó. Qual é o GAL para 1.000 unidades, né? Custos variáveis, todos os gastos ligados para fazer os cartazes, né? Essa empresa aqui é o Superdados e ela fabrica cartaz, né? O que é custo variável? São todos aqueles gastos ligados diretamente ao produto que você está ou fabricando ou revendendo. Então, todos os gastos ligados para fazer os cartazes, tinta, o papel, né? Mão de obra, se você conseguir mensurar a mão de obra, que a gente chama de custo hora homem, né? Então, tem uma técnica que você consegue mensurar quanto que um trabalhador custa por minuto, por segundo. Então, se para fazer um cartaz é 10 minutos, então fica fácil. Esse custo variável vai ser o quê? Né? Você vai calcular lá o custo hora homem e achar quanto que custa desse salário dele 10 minutos. E aí, se eu faço um cartaz, X valor. 2 cartazes, o custo vai continuar variando na totalidade. O custo fixo operacional, que a gente já viu, né? Então, são todos os gastos ligados à estrutura para fazer os cartazes. Então, o maquinário, né? Se você paga aluguel de um galpão para poder fazer esses cartazes, aquele aluguel é um valor fixo, né? E se você fizer um cartaz, 2, 3, 10 ou não fizer nenhum, você tem que pagar o custo fixo normalmente. A água, né? Luz, tem que pagar um mínimo lá. Então, seria isso. Então, aqui no caso, os custos variáveis, exemplo, papel, tinta, cola, né? Os custos fixos operacionais, o salário dos funcionários, se ele fizer 1.000 cartazes, 10 ou o que for, ele ganha aquele lá, salário mínimo. Aqui não entra, se for um comissionado, esse custo sai daqui e vem para cá, variável. Se ele fizer 10, ele ganha X. Se ele fizer 20, ele ganha o dobro. Se ele fizer 30, ele ganha o triplo. Então, está variando. Energia, depreciação, essa energia aqui, no caso, esse negócio de variar, gente, pode variar dentro de uma faixazinha, né? Tem que ser R$ 10, R$ 10, R$ 10, R$ 10, não. Pode ser 10, R$ 10,50, R$ 9,50, fica ali naquela ondazinha, né? Se tem um pico muito grande, você reclassifica isso aí, fixo, você vai para variável. Então, por exemplo, energia elétrica, vocês podem olhar aí a conta de luz de vocês,
da casa de vocês, se mantém o padrão, todo mundo toma um banho uma vez por dia, cada um tem seu tempinho lá, e normalmente você não varia muito, né? O tempo lá no chuveiro, etc, etc. Os outros consumos lá, de televisão, etc., você vai ver que tem aquela normalidade de consumo de energia elétrica. Vai ter uns picos que você mesmo sabe. Ah, minha sogra resolveu passar um mês lá em casa. Então, ela também vai gastar energia elétrica, vai ter aquele pico. Mas você sabe que aquilo ali foi a motivação, etc. Tirando essa atipicidade, você tem um padrão. Depreciação das máquinas, né? Ela vai seguir um ritual normal, né? Vai depreciar uma taxa uniforme, não vai variar. E o aluguel, que eu acabei de falar, não altera. E o IPTU também, ele é anual, né? Você vai ratear lá para o mês inteiro. Então, resolvendo essa questão, olha só, fazendo a DRE, se eu fosse fazer ela completinha, né, bonitona aqui, assim, igual dessa aqui, mas aqui eu simplifiquei, né? Então, você tem as vendas lá, 500, 1.000, 1.500. Então, aqui, ó, receita, né? 500, a gente colocou que R$10, lembra? R$10 a unidade, né? Vender R$10 a unidade. Tá vendo aqui? Então, lá, 500 vezes 10, 5.000, né? O custo variável aqui é R$5, né? Então, essas mesmas unidades, 500 vezes 5, né? 2.500, vocês fizeram custos aí, tá fácil entender, né? E o custo fixo, ele falou que era 2.500, né? Olha lá, 2.500, então você já coloca ele aqui e vai. Então o raciocínio para todo mundo é igual. Então essa aqui seria a minha posição base, né? Primeiro que eu fiz aqui. Poderia ser 499, poderia ser 100, poderia ser 1, tem que ser sempre acima de 1, né, gente? Senão não faz sentido. Então, no caso aqui, minha padrão seria esse primeiro aqui, por exemplo. Então, sempre os outros eu vou comparar com esse primeiro. Então, 1.000 unidades, né? Mesmo raciocínio, 1.000 vezes 10, 1.000 vezes 2,50, você vai ter, o custo fixo é 2,50. Vejam que o custo fixo não altera, é lógico, né? A estrutura que eu tenho é a mesma e eu estou forçando, né, minha alavancagem lá em cima. Eu estou forçando, ó, de 500, agora vamos aumentar para 1.000, mantendo a mesma estrutura. Para onde que vai? Agora eu vou aumentar para 1.500, mantendo a mesma estrutura. Para onde que vai? Então você vai tendo um resultado aqui, ó, o Lagir vai aumentando. Então isso aqui, né? Eu perguntei, calcule, os custos e o Lagir. A letra B, o GAL, para 1.000 unidades. Opa. Olha só. Então aí, por exemplo, calculando o GAL, aqui, a letra B, né? Então, o nível base de vendas pré-estabelecido é de 1.000 unidades. Então, eu falei errado. Então, ele vai considerar aqui. Ó. Eu estou considerando esse aqui, 1.000. Então, para frente e para trás. Para a gente poder mostrar que para trás também você consegue fazer. Isso quer dizer que o cálculo do grau da alavancagem será feito com variações em relação aos resultados obtidos com a venda de 1.000 unidades. Então, essa aqui vai ser minhas quantidades base. Então, essa coluna aqui da DRE vai ser minha quantidade base. Por exemplo, calculando o GAL para uma mudança de 1.000 para 1.500, tem-se que as vendas aumentaram de 1.000 para 1.500. Então, elas aumentaram o quê? 50%, porque a fórmula ela é em porcentagem, né? O Lagi aumentou de 2.500 para 5.000, porque eu estou aumentando 50%. Ou seja, dobrou, né? Lagir dobrou aqui. Então, as vendas aumentaram de 1.000 para 1.500 e aqui de 2.500, o Lagir aqui, ó, dobrou para 5.000. Então, na hora que eu jogo isso na formulazinha, então variação, com isso aplicando a fórmula, né? Pega a variação, o que é variação? Diferença. Então, 5.000 sempre é do último para a base, né? Então, se eu peguei 5.000 aqui, menos, desculpa, dividido por 2.500, menos 1 vezes 100,
Essa formulazinha, gente, vocês aprenderam lá na sexta série, sétima série, né? O que é isso? Eu quero saber quantos por cento, né? 5.000 representou em 2.500. De cara aqui, você sabe que dobrou. E se dobrou é 100%, né? Então, essa continha aqui nada mais é que para você saber, né, a porcentagem de crescimento de um número para outro. Então, se eu tinha 2.500, passei para 5.000, né? Isso em porcentagem representa quanto? Aí você joga nessa formulazinha. O número maior dividido pelo número menor, menos 1, a resultante disso você multiplica por 100. Então, eu estou aqui o quê? 100. O que é esse 100? 100%. Dobrou. Variação das vendas. Então, eu já sei que passou de 1.000 para 1.500. Então, eu pego o número maior, divido pelo número menor, menos 1 vezes 100. Então, aqui eu estou vendo que as vendas variaram 50%. O lucro variou 100%. Então, o GAL vai ser o quê? A variação do lucro operacional, não é aqui que está falando? Ó. Cadê? Variação do lucro operacional sobre a variação das vendas. Se eu já achei a variação do lucro operacional e achei a variação das vendas, aplico isso aí lá na fórmula, né? Mais 100, que são números positivos, que eles cresceram, né? A resultante aqui do 100, ó, vou colocar até um mais aqui para ficar bacana. Mais, e aqui eu vou colocar um mais aqui também para falar que está positivo, né? Para gravar esse negócio aqui que ficou bacana. Mais 100, mais 50, então divido. Então dá um número 2. Né? Então o que isso quer dizer? Com o GAL 2, tem-se que, tem-se que um aumento de 1% nas vendas gera um aumento de 2% no lucro operacional. Se as vendas aumentarem em 10%, o LAGI aumenta em 50%. Por outro lado, ou seja, se as vendas aumentaram 50%, o lucro, o LAGI, vai aumentar 2 vezes. Então, olha lá. O lucro vai aumentar 2 vezes. Então, se era 2.500, vai passar para 5.000. E essa constante, gente, vai ser para... Então, para cenário, construção de cenário, isso é uma maravilha. Você chega na continha aqui rapidão. Então, por exemplo, depois faça um exercício aí, né? Coloca aqui 2.000 aqui no ladinho aqui, ó, e calcula o GAL para vocês verem. Vai manter essa constante aqui de incremento aqui de 2.500, 2.500. Então, você está com o empresário, você já fez esse primeiro, já achou a primeira base, né? Que é os 1.000 aqui. Então, para construção de cenário, o empresário lá, olha, aumenta para mim aí as vendas com essa mesma estrutura 70%. Você vem aqui, joga, né? Você já tem o valor aqui do GAL, né? Você joga na formulazinha, você vai achar automaticamente o valor do LAGIR. Você fala, olha, patrão, se você aumentar aqui 70%, né, nas vendas, você vai ter aqui, chutando aqui, você vai ter aqui em torno de, o seu LAGIR vai estar aqui em torno de 6.500. É isso que ele quer saber, de bate pronto. Professor, Pois não. o LAGI vai ser sempre em dobro? Vai ser sempre, não vai ser sempre. Nesse exemplo que eu estou te dando aqui, sim. Ok? Ah, Agora, tá. Então pode variar, né? pode. E olha, até para você ver aqui, ó, de 500 para 1.000, tá vendo aqui? Variou, né? 100%, mas de 1.000 para 1.500 não foi 100%, tá vendo? Ah, sim, entendi. Então você tem que fazer as suas continhas. Na hora que você achou o GAL ele é um número fixo. Desde que você não altere a sua estrutura física. Desde que você não altere isso aqui, ó. O custo fixo, tá vendo? O custo, né? Fixo. Exatamente. Porque o custo variável, ele vai variar junto com a receita. Você concorda? Se eu Sim. vendi um cachorro-quente, eu tenho o custo de um cachorro-quente. Se eu vendi 2 cachorro-quentes, eu tenho um custo dobrado, não é? Uhum. Ele vai acompanhar. O custo variável vai sempre estar acompanhando a receita. O custo fixo, ele vai permanecer. Olha, um carrinho de cachorro-quente consegue vender, produzir no máximo 100 cachorro-quentes por dia, porque mais do que isso não aguenta, não suporta. Ponto. Ah, eu quero vender mais? Bom, aí você tem que tomar atitude, você tem que investir no seu custo fixo, né? Compra outro cachorro-quente, outro carrinho,
ou faz uma adaptação nesse carrinho, que vai custar também do mesmo jeito, né? Ele cabia um botijão de gás, faz uma adaptação nele para caber dois, enfim, você vai mudar o seu custo fixo. Na hora que você mudar o seu custo fixo, aí também vai mudar também o GAL, né? Porque mudou o custo fixo, essa relação ela vai mudar também. Tá ok, muito obrigado, viu? Nada. Então é isso, gente. O GAL é uma ferramenta fortíssima para você fazer planejamento gerencial para o empresário, né? Agora, evidentemente, né? Aí tá toda lá da aula, os 70% que eu falei, né? Quero aumentar 70%, como é que fica? Né? Então, os cenários lá, né? 2.500, vai para 6, vai para 6.500, vai para 7, olha lá. Você tem uma simulação, né? 70, 80, dobrando a minha receita, como é que vai? Então, você tem o GAL, que ele vai te ajudando nisso aqui. Antes da gente passar para o próximo tema, é importante saber que, deixa eu voltar lá, que a sua contabilidade tem que funcionar bem, né? Os dados têm que estar de acordo com as normas de contabilidade. Ederson, a gente sabe que a maioria das empresas não fazem isso. É. A maioria das empresas tá no simples. Uhum. Os caras pagam a contabilidade, né? Que aí cada um paga um valor. Continua com a conversa. Tá. Quantas dessas microempresas, quantos desses empresários sabem disso que eu estou falando aqui? Quantos desses empresários sabem o que pedir para os contadores terceirizados? Aí, meus amigos e minhas amigas, é muito pequeno. Para você pedir alguma coisa, você tem que ter conhecimento, né? Você tem que entender. Eu estou falando do mundo gerencial, tá, gente? Estou falando do mundo nosso. Né? Medicina é outra coisa, engenharia é outra coisa. Estou falando no mundo das ciências sociais aplicadas, né? Que é na nossa área. Então você tem que entender, gente. Tem que entender um pouco de contabilidade, tem que entender um pouco de marketing, tem que entender um pouco de área trabalhista, você tem que entender um pouco de produção, se o seu negócio é uma indústria, você tem que entender de vendas. Ah, deu uma luz aqui, eu quero ser empreendedor. Beleza, já é o primeiro passo. Mas se capacite, estude, cole em alguém que já sabe. Mesmo que não sabe falar esses números bonitinhos aqui, mas tem experiência. Já é um bom começo. Tá? Então, para você ter isso aqui que bonitinho, isso aqui que eu estou falando é bonitinho para as pequenas, para as médias e grandes empresas. Os caras fazem isso aqui. Por isso que cada vez mais eles estão ricos, porque eles utilizam as ferramentas. Ederson, mas o mundo real é o cachorro, é o carrinho de cachorro quente, é o salão de beleza, é a turma que está vendendo marmitex, etc, etc. E daí? E aí? A técnica é a mesma, tanto para o cachorro quente como para a indústria, igual eu falei para Vale do Sol lá, que eu estava lá conversando com os caras. Mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui, eu estava falando para eles. Se vocês não tiverem contabilidade que funciona, não adianta essas belezuras que vocês estão comprando aí de ferramenta, não. Eles me chamaram lá para poder dar palpite. E pagaram para poder dar palpite. Para falar que eles estão fazendo treino errado. Para falar que eles não estão estudando. Para falar que eles não entendem das ferramentas que estão comprando. Pagando lá um absurdo, mas não sabem nem para que vai fazer com o trem. Então, meus amigos e amigas, estudem, aprofundem. Vocês estão no último período? Não estou satisfeito, acho que eu posso crescer mais, tem muita lacuna que eu não entendi. Corra atrás, entendeu? O diferencial é aquele que chega mais próximo da maximização de um conhecimento. Ponto. Eu quero ficar na mesmice, né? Eu estou fazendo o curso aqui, mas eu estou lá na posição lá, tem 10 anos que eu estou na mesma posição. Ótimo, parabéns, continue assim. Vamos ver até onde é que você chega, né? Seja feliz. Então, a contabilidade, temos que entender, meus caros técnicos em processos gerenciais, temos que entender. Se você não entende de contabilidade, você não entende finanças, e aí vai ficar comprometido se você quiser ser um empreendedor, tá? Então, fechando aqui, depois desse sermão da montanha, né?
a gente vem para cá, que eu comecei a falar um pouquinho na aula passada, né? Falei bem rapidamente. Aqui, voltando ao mesmo assunto, né? Nós temos aí o balanço patrimonial. Olha lá, vamos lembrar um pouco do conteúdo visto em noções de contabilidade, tá vendo? Eu vou bater nessa tecla. Nós falamos um pouquinho na aula passada, estou mostrando aqui novamente para vocês, né, o que é um relatório chamado balanço patrimonial. Então, no lado esquerdo ativo, do lado direito passivo e patrimônio líquido. Se você pegar o concurso público, cai muito disso, por exemplo, né? Equação fundamental da contabilidade nada mais é do que A é igual a P mais PL, ou seja, o que é o A? Ativo é igual, ou seja, esse lado esquerdo, 64 mil lá embaixo, né? 64 mil lá embaixo, é igual ao somatório do passivo, que é 12 mais 400, mais 5, mais 1.600, mais 1.000, mais 30, mais 14 mil, que é o patrimônio líquido, né? Ou seja, o somatório de 12, 4, 5, 1.000 e 1.630, pela subtração aqui só pode ser 50 mil, né? Então, o somatório do passivo aqui, 50 mil, mais 14 mil, né? 10 de capital social mais o lucro. Mas eu também tenho 64 mil. Então, isso aqui é a famosa partida dobrada, né? Luca Pacioli, 1494, um Frei que inventou esse negócio. E é assim feito dessa forma aqui desde 1494 e toda parte do mundo, né? Então, você tem lá os seus ativos, olha lá, o ativo não circulante entenda-se como os ativos fixos da empresa. Então, o ativo não circulante, até subjetivo, né? Não circulante, ou seja, ele não gira, ele não se troca com uma facilidade, como é o ativo circulante. O dinheiro, né? Ele é o dinheiro, ele troca, né? Você paga, compra, paga, recebe, mesmo raciocínio para o banco. O estoque demora um pouquinho. Se é uma indústria, você tem que fabricar. Se é para revender, você vai comprando, vai vendendo, mas demora, porque aí você. Clientes, o que é clientes? É a venda do estoque a prazo. Então, esses clientes aqui é um direito que você tem. Então, eu vendi mercadoria e tem lá 8 mil para receber da turma, que ou vai me dar o cano ou está dentro do prazo combinado. Veículos, é para poder levar as mercadorias. Então, você não vai vender o seu veículo. Você pode até vender, mas você vai vender para poder trocar para um novo. Móveis, utensílios, cadeira, né, etc. Máquinas, maquinário. E as suas dívidas vai ficar do outro lado. Salário, fornecedor, aluguel. Você pode fazer isso aqui até para sua vida particular, né? Ativo circulante. Você põe aqui dinheiro. O que é esse dinheiro? É o salário que você ganha o salário que você ganha mensalmente. Você cria uma conta que aqui não tem, que é aplicação financeira. O que é isso? É um pouquinho do dinheiro que eu tiro para poder colocar lá numa caderneta de poupança. Então você coloca aqui, aplicação caderneta de poupança, para ficar fácil. Ativo não circulante, o seu carro, é o carro que você usa para trabalhar, para divertir, etc, etc. A televisão, guarda-roupa, tá. No seu passivo, você pode colocar lá suas dívidas, IPTU, PVA, né? As suas contas que você tem para pagar, a curto prazo. O que é curto prazo? A palavra circulante, é a mesma coisa que curto prazo, é até 1 ano. Passivo não circulante, a mesma coisa, suas dívidas, mas que vão transcender 1 ano, você pode colocar lá. É óbvio que se você. Então, ativo menos o passivo vai dar exatamente o patrimônio líquido. Se você pegar 64 mil aqui embaixo, que é o total do ativo, e tirar o somatório do passivo, que é 50 mil, vai dar exatamente os 14 mil. Né? Então, aqui você pode fazer esse balanço da pessoa física. Mas não vai bater porque. Por que não vai bater? Porque você está fazendo agora, com 30 anos de idade, com 20 anos de idade, sei lá quantos anos vocês têm. Então, aí você vai ter que dar uma marretinha aqui, né? A diferença de um lado para o outro, você coloca aqui, ajuste. Né? Põe aqui, no mundo da contabilidade é marreta, né? Porque a gente sabe que um lado tem que bater com o outro. Então, você faz um ajustezinho aqui, e aí daqui para frente você vai acompanhando, né? Porque o ideal é você fazer esse balanço aqui desde quando você nasceu. Então, desde quando você nasceu, o custo das fraldas, da mamadeira, que trem todo lá que a gente foi gastando durante a vida toda, tem como você fazer a contabilidade, até formar, por exemplo, a senhorita Gabriela Cruz, né? A senhorita Esther, o Wendel, a Isadora, o Sérgio, o Felipe, né? Mas só que isso aí. Eu tenho um colega, né, que
que ele construiu uma casa e ele tem tudo contabilizado na ponta do lápis. Quanto que custou os pregos que utilizaram na obra da casa, quanto que gastou de cimento, de areia, de mão de obra, as maçanetas das portas, os armários, etc, etc. Ele tem ou não tem o controle do que ele gastou da casa? Quando ele for vender, ele sabe quanto é que ele vai ganhar. Se é que já vendeu, não tem muitos anos que eu não encontro com ele. A gente chama, aí ele está certo ou está errado? Né? Para muitos vai falar assim, pô, vai ter tempo, hein, meu filho? Né? Vai, mas para outros ele vai ter a informação. Olha, eu gastei nessa casa aqui, meu amigo, R$ 157.299,10. É? Como? Ó, X reais de cimento, X reais de prego, X reais de pedreiro, X reais de servente, de água, luta, tá. Então, vou vender por 300 mil, sei lá. Então, ele tem o gasto, né, certinho, na mão, né? Então, a fórmula é essa, isso aqui, equação fundamental da contabilidade. Quem for fazer contabilidade algum dia aí, né? Essa equação aqui cai muito concurso. E aqui tem as definições, tá, gente? Quem quiser deitar e rolar aqui, né? Falei do meu jeito, mas está tudo aqui nas palavrinhas bonitinhas aí, né? Tá bom? Dúvidas? Não, tá tranquilo, bem Ô, explicado. professor, eu fiquei com dúvida na interpretação do Gal. É Gal, sei lá. Eu não consegui interpretar ele direito, entendeu? Eu não consegui entender sua explicação da interpretação. Aqui, ó. Vou lá então, ó. Aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui você vai entender ele, ó. Você achou. É como achar o Gauss é matemática, né? Até aí tudo bem, certo? Sim, Ok? ok. Tá. Aí, se a gente sabe que o Gauss é 2 para esse exemplo, aí o empresário vai e fala assim: olha, eu quero o Lagir, ele vai, as vendas vão aumentar 150%. Ele vai falar assim: ó, as vendas eu quero que elas aumentem em 150%. Como eu sei que o GAL é 2, o Lagi vai aumentar 300%. Entendeu? 300% é a mesma coisa que você multiplicar por 4, né? Então, 300% vai aumentar. Lembram que aqui a base nossa, ali em cima, a base nossa não é 1.000? Não é isso aqui? Sim, Então, vamos supor que ele vai aumentar as vendas em 300%. Venda não é aqui? Quantidade? sim. Então, 300%, você acrescenta 1 e multiplica. Então, vai dar 4. Então, é como se eu fosse aumentar de 1.000 para 4.000 unidades. Ok? Ok. Ao invés de você fazer essa contada toda aqui, 4.000 vezes R$ 10, vai ser a receita. 4.000 vezes R$ 5 vai ser meu custo variável. O fixo vai continuar. Quanto que vai dar o Lagi? Automaticamente, se eu sei que aqui está aumentando 300%, eu pego meu GAL, eu sei que ele é 2, eu multiplico por 4. Então, 2.500 vezes 4 vai ser o meu Lagi lá na frente, sem ter que fazer essa contada toda aqui em cima. Ah, sim, ok. Então, o GAL é para você achar essa linha aqui, ó, com uma velocidade tremenda. Entendeu? Entendi. É Obrigada. óbvio que aqui o meu exemplo ele é pequenininho, né? Para poder facilitar a visualização. Mas a DRE é desse tamanho, né? Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, professor. E aí, gente? Estou à disposição.
Dúvidas? Professor, Pois não. é o Sérgio, tudo bom? Como vai, Sérgio? Joia. Ô, professor, a matéria está tranquila, está tranquila a explicação. Porque na semana passada eu não consegui pegar a aula, não consegui acompanhar a aula, e aí eu vi a distribuição de pontos, e parece que tem 15 pontos do trabalho interdisciplinar, não é isso? É. E eu não faço, eu faço administração, eu não tenho trabalho, e aí eu queria verificar com você como a gente pode fazer, se é a média, Ô, Sérgio, nós combinamos mais pro final, te dou um trabalho extra, tá bom? fechado, tranquilo. Tá? Te dou um trabalho a mais, que aí você faz. Isso aí não garra, não. Não, Só se eu beleza, deixar então, esquecido. Tá não, bom? tranquilo, tranquilo. É porque como eu vi lá que estava a distribuição de ponta, aí eu gosto de falar bem no comecinho, porque senão, para deixar mais claro. Não, ó, você fez muito bem, tá? É assim mesmo. E comigo é tranquilo. A gente toca Não, fácil, tá? tranquilo, Meu, obrigado, tá, professor? nada, o meu negócio aqui é saber se vocês estão entendendo, entendeu? E fazer com que as coisas fiquem bem tranquilas, que o processo de ensino-aprendizagem tem que ser assim, né? Não é terror, não. O negócio a gente tem que levar uma tranquilidade para poder abrir as possibilidades de aprendizagem aí, né? Eu aprendendo com vocês e vice-versa, tá bom? Ô, gente, então se não há dúvidas, então tem dívidas, né? Vocês viram lá que tem uma atividade, então qualquer coisa pode me acionar aí no, no Zap, né? No próprio, aquela ferramentinha lá de mensagem, né? Do Moodle, tá bom? Estou à disposição. Beleza? Fechado, obrigado, professor. Ok, Boa noite a todos professor. aí. Boa noite, Boa noite, gente. então, gente. Tudo de bom. Boa noite.